Oi, Saulo. Trabalhando muito aí? Chama suas amigas da faculdade. Com esse frio, né? Vamos lá, vamos chamar o pessoal tudo de novo aqui. Hoje eu preciso com certeza de um filtro, porque nossa, não teve condição de lavar o cabelo, nada, viu, gente? O Saulo vai me achar assim, né, Saulo? Fantasmagórica. Acho que eu vou pôr um filtro aqui pra ficar bonitinho. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Você ri, né? Oi, Fabiola, vou te chamar. Agora são 4:03. Oi, Maria. Olá, Oi, Fabiola. tinha caído, aí eu voltei. Com esse frio, cadê as crianças com esse frio? Ah, toda uma logística, Imagina, Gabi. eu assisti ontem vocês, morri de rir. Foi Muito, divertido, né? muito gostada. Toda uma logística, mas no final tudo dá Ai, que certo, bom. né? Eu tava aqui falando que hoje eu tava precisando de um filtro, porque, nossa, tá muito frio para lavar o cabelo. Meu Deus. Muito, muito mesmo. E as crianças dentro de casa, que esse frio tá louco. Já tá há um tempo. Quantos anos seus filhos têm? Eu só tenho um. Tenho dois. Tem a Valentina, 4 anos, e o Lorenzo, 1 ano e 2 meses. Nossa, Então, com dois pequenos em casa, a questão, né, do ensino remoto, meu Deus. enfim, né, uma 4 anos, É enfim, uma toda logística uma bem, com certeza. preparação, uma logística. E ela sentiu bastante, né, essa questão, né, do distanciamento, como todas as crianças, né, convivia muito com os avós, tanto os paternos quanto os maternos, então esse distanciamento A, a, qua- tá está sendo. sendo, né, na A, verdade, a bem quarentena complicado. virou uma 150 já. Nossa, muitos dias. Exatamente, Uma loucura, com certeza, muitos, muita loucura muitos. mesmo. Pessoal que pratica esporte também, que está começando, né, aos poucos a introduzir de novo essa rotina, porque tá bem difícil Sim, mesmo, viu? Bom, muito. Ninguém não. esperava, né, que fosse En- prolongar Então, mas tanto daí eu tempo começo a assim. lembrar quando Então, teve o H1N1, também foi grave, mas por que não teve tudo isso? principalmente em relação ao H1N1, muito rapidamente acredito que foi descoberto mais fácil como os pacientes evoluíam, né, principalmente em relação ao comprometimento pulmonar. Eu lembro porque bem no auge, né, da epidemia em 2009, eu trabalhava em São Paulo. E o que a gente via, né, da rapidez da evolução, ela era muito mais rápida em termos também de evolução. Então, era pacientes. Aí a faixa etária mudava, né? Era outra. Então, eram pacientes muito jovens, vários, né? Que eu atendi lá no hospital. 25, 30, 35 anos, sem nenhuma comorbidade associada e internava de manhã, à tarde já eram transferidos para UTI e alguns, infelizmente, à noite acabavam falecendo, Uhum. enfim. Mas acredito que até foi mais rápido nessa questão e comprometimento pulmonar, embora Isso. severo, não se complicou, né, em outros órgãos e outros sistemas, como tem acontecido com a Covid, É. né? Então, também tem essa questão que a maioria dos acometimentos lá na H1N1 foram mais pulmonares e agora sistêmicos, né? A É evolução uma ainda é incógnita. A cada mais dia uma demorada. coisa nova. É, Uma já coisa nova. tem quadro clínico, sinal que apareceu na retina, e assim vai indo. Então, cada dia é uma coisa nova. Eu brinquei até ontem com a Yara.
Brinquei com a doutora Yara, que deu até beta-HCG positivo, que ela vai ser vovó, né? Ah, de qual, Da que qual mora, delas? vai De nascer na quais das Inglaterra. filhas? Vai ser a Ah, Caterine, que legal. Faz muito Princesa tempo que eu Kate. não falo. É, Caterina. ó, Ai, nossa, faz muito tempo que eu não vejo nem converso com a foi. doutora Yara. Comecei Uhum. com Então, ela, né? ontem, Lá em 2007. quando eu a convidei, né? Primeiro ela, não, reticente, não, porque eu não tenho Instagram, para com isso, eu não vou mais ter mais essa plataforma. Convencemos ela, a Flavinha fez. Aí ela falou, assim que terminar a live eu já deleto. No fim, ela já teve duas lives, ela já adorou. Ela falou, não, eu vou continuar porque é uma ferramenta que eu desconhecia e como eu tenho acesso ao paciente, eu posso conversar sobre outras coisas com ele, coisas que durante a consulta eu não converso. Ah, eu quero continuar. E aí eu falei para ela que quando eu a convidei, eu pensei que fosse ser um assunto bem extenso, que ela ia já enumerar trabalho científico. Não, foi super descontraído, porque ela quis falar uma coisa diferente. Depois você assiste, tá lá gravado. Ela quis falar sobre Eu estilo de assisti, eu vida. assisti. Tipo, desde música, ter um pet para passear, fazer uma meditação, uma yoga, pensar em outras Sim, coisas, né? Eu falei, tá vendo? Que bom, legal. Bom, sim, sim, com sim, certeza. com certeza, Bom, eu ampliar. vou. Olha o O Saulo já Saulo já quer querendo saber. chá de Ele bebê, quer saber Gabi. se esses picos. Não, ele já. Ele é o máximo, ele tá lá trabalhando, mas eu falei, olha, eu quero você aqui, hein? Ele tá perguntando se esses picos alterados de temperatura muito quente, do nada, se influencia pra gente, pros portadores de esclerose múltipla. Oi, cortou, O Gabi, não Saulo ouvi. perguntou se esses picos alternados de temperatura, muito quente e do nada muito frio, influencia em crises nos portadores de esclerose múltipla. Em relação ao, ao surto, Eu creio que isso, predominantemente, apesar que a influência. ou em relação à questão respiratória, enfim, uma maior predisposição, por exemplo, a uma infecção respiratória ou de uma gripe virar, né, piorar o quadro e virar uma infecção respiratória. Em relação ao surto, acredito que não, porém, essa questão da alternância de temperatura, principalmente em pacientes que a gente já sabe ou não, que já tem aí um grau importante de fraqueza, né, da musculatura respiratória, uma, uma eficácia da tosse um pouco mais prejudicada, pode ser um fator aí preponderante, né? Na maior incidência ou na maior predisposição para infecções pulmonares, sim, Uhum. com certeza. Porque é uma coisa que, quando você foi dar a primeira palestra lá na associação, eu desconhecia, tipo, que a função respiratória estava envolvida com a esclerose múltipla. Apesar de saber que, assim como a força muscular de membros superiores e inferiores, da parte fonoaudióloga interfere, então, claro que a respiratória também iria, né? Como que isso que atrapalha? Uhum. Por exemplo, o paciente que já tem uma predisposição a algum problema respiratório ou qualquer paciente pode vir a desenvolver essa fraqueza? Porque é muscular, daí seria tórax, abdômen? Isso, é assim que acontece. A questão, a principal causa dessa fraqueza é o próprio processo, né, da desmineralização, que vai afetar não só musculatura periférica, braços, pernas, tronco, como também, né, diafragma e musculatura abdominal, que também são músculos. Então, essa questão da desmineralização é um fator preponderante em relação a essa fraqueza da musculatura que pode acontecer na esclerose múltipla, somada com a própria questão, né, do descondicionamento, da questão da inatividade, que tudo isso em conjunto pode levar, né, a uma piora desse condicionamento, agravar ainda mais essa questão da força respiratória. Muita utilização também dos corticoides, Uhum. que a gente sabe que também tem aí trabalhos relatando, né, que a utilização crônica também pode ter uma perda maior de fibras musculares, e aí nós temos alteração tanto de força quanto também de resistência. E o mais interessante, Gabi, o que a gente tem visto muito, é que isso não tem relação com o tempo de diagnóstico, com a idade do paciente. Muitas vezes o paciente tem um exame de função pulmonar, né, que é a espirometria, normal, né, sem nenhum tipo de alteração, porém, com o exame específico, que lá na fisiorrespiratória a gente faz,
que é a manovacometria, a gente consegue já identificar sinais de fraqueza da musculatura respiratória. E muitas vezes esses exames não são solicitados, né? A maioria das pessoas, principalmente profissionais da saúde, desconhecem e acaba sendo até uma ferramenta de identificação precoce dessa fraqueza respiratória e a partir daí a gente pode atuar na forma de prevenção para diminuir possíveis complicações, né, com o decorrer da doença. Não, fantástico. Também. Então, fantástico mesmo. A Márcia até comentou, e eu estava falando com os amigos esses dias, que a fisioterapia respiratória foi, assim, a mestre nas UTIs, né? No tratamento do Covid, que o médico, nesse caso, foi só coadjuvante. Realmente, eu tenho amigos fisioterapeutas respiratórias e eu tenho visto que a ajuda de vocês está sendo fantástica. Realmente, coisa que, confesso que eu não imaginava, viu? Exatamente. Nunca se falou tanto da especialidade, né? Tanto da fisioterapia respiratória, quanto da fisioterapia em terapia intensiva, que são as especialidades, né, que estão aí também na linha de frente, que complicam mais, né? Da questão pulmonar, da questão motora. Agora, estamos vendo muito o que estão até denominando síndrome pós-Covid, que esses pacientes permanecem muito tempo internados, e aí saem com todo, né, além do descondicionamento físico global, mas com fraqueza de musculatura periférica, enfim. Então, a necessidade dessa reabilitação continuar também, né, fora do ambiente hospitalar, naqueles pacientes pós-alta. Isso. Aí vai ser um outro desafio, né? Não só para o fisioterapeuta, que vai atuar no ambiente ambulatorial também. Vai mesmo, viu? São muitas complicações que vão estar por vir. E eu falo que a cada live que eu faço, eu me programo para mais uma consulta, que eu tenho um probleminha respiratório, eu vou te procurar. Só falo, né? Mas eu vou. É a fono, vou procurar. Olha, são 3 profissionais, a Ana, a fono, você e a Márcia. A Márcia está aqui também. Se prepara, vou mudar meus hábitos alimentares. Depois dessa live, vou voltar para minhas atividades físicas. Nossa, eu tô assim com uma equipe multidisciplinar nas lives. Ai, ai. Eu tava aqui. E tá gravado, hein, Gabi? Tá gravado. A Márcia comentou aqui que temos pacientes crônicos dependentes do respirador. Márcia, pacientes crônicos o quê? Pós-Covid? Não anota isso não, Saulo. Pode ser mentira. Anota, Saulo. Até minha dentista tá aqui. Tô de olho, hein? Ai, meu Deus. Muita gente vai me cobrar isso. Socorro. Gente, meus alunos, presença também. Gabriel. A Márcia tá falando que na UTI, que os pacientes estão ficando com o respirador, dependente do respirador. Pacientes crônicos. Muito. Exatamente. Tempo prolongado na ventilação mecânica. Alguns, devido a esse tempo prolongado, evoluem para traqueostomia. E aí, aquele ciclo vicioso, né? Musculatura cada vez mais enfraquecida, dificuldade de retirar esse paciente da ventilação mecânica, que é todo o processo que a gente chama de desmame, né? Do ventilador mecânico. E aí, fraqueza respiratória, fraqueza periférica, cada vez mais difícil, né? Ele sair dessa dependência para estar assumindo a respiração espontânea. Então, tem muitos pacientes aí evoluindo para esse quadro, nas formas mais graves, né, Gabi? Principalmente as formas mais graves da... No caso de paciente com esclerose múltipla, você está fazendo algum trabalho relacionado, né? Qual que é que você está associando? A fadiga, não? A fadiga. Então, voltando um pouquinho lá em 2007, com a doutora Yara, meu primeiro trabalho científico foi com ela, né, na esclerose. Então, o que a gente identificou nesse trabalho? Que a maioria, né, dos pacientes com a queixa de fadiga já apresentavam a fraqueza da musculatura respiratória. Então, a gente viu essa associação da fadiga com graus variados aí de fraqueza, independente do tempo de diagnóstico, independente da idade da paciente. Foi uma amostra pequena, mas já norteou isso, né,
uma outra visão. E aí, o tempo passou e agora, atualmente, o meu doutorado, justamente nesse tema, né, pensando também na fadiga, na esclerose múltipla, mas eu vou fazer o treinamento da musculatura. Então, se eu já sei previamente que esses pacientes com queixa de fadiga têm fraqueza, então o que eu estou vendo? Se fortalecendo esses músculos respiratórios, essa queixa de fadiga vai melhorar. Então, até pensando, né, nessa questão tão discutida e tão difícil, né, da fadiga dentro da esclerose, que também pode ter aí um componente associado à fraqueza muscular. Então, o que eu espero encontrar, né, que se fortalecer essa musculatura, essa queixa de fadiga vai diminuir. E como que ou vocês não. avaliaram Esperamos esse que grau sim. de fraqueza muscular? Então, nós temos um aparelho, um equipamento utilizado para terapia respiratória, chamado manovacuômetro, que ele é um aparelho simples, ele é um manômetro de pressão, eu tenho um extensor e um bucal, então o paciente, ele vai, né, a gente acopla esse bucal, clipe nasal, e aí ele vai fazer esforços, né, tanto inspiratórios quanto expiratórios. E aí a leitura, né, do nível de pressão inspiratória e expiratória, já tenho aí valores de referência, que eu posso fazer o diagnóstico funcional, né, de fraqueza, fadiga ou falência da musculatura respiratória. Então, é através dessa manovacometria que vai avaliar a força dessa musculatura, tanto inspiratória quanto expiratória. Então, ela vai identificar. Espirometria não identifica ajuda em nada, não tem nada a ver. A espirometria, ela vai avaliar a função respiratória, né, em termos aí de volumes, de capacidades pulmonares. Para eu conseguir avaliar a força de musculatura respiratória através da manovacometria, que é o que a gente está fazendo, né, aqui na UIME, junto com a doutora Andréia Anacleto, também. Então, legal. É isso que nós estamos desenvolvendo. O bispo perguntou qual a importância da fisioterapia respiratória no esporte. Não entendi. O bispo perguntou qual a importância da fisioterapia respiratória no esporte. Se a gente for pensar, né, que qualquer tipo de prática esportiva a gente precisa aí, né, principalmente de uma boa oxigenação que vai refletir uma boa resistência cardiopulmonar. Então, a gente sabe que a fisioterapia respiratória aí com técnicas específicas também tem, entre outros objetivos, ajudar a fortalecer essa musculatura respiratória que vai ser responsável, né, justamente pela essa questão de melhorar a oxigenação, melhorar trocas gasosas, melhorar a entrada de oxigênio, enfim. Então, fortalecendo essa musculatura, a gente tem graus aí variados de aumento de capacidade aeróbica, resistência, força, e isso vai ajudar bastante em relação à grande maioria aí das práticas esportivas. É uma análise bem interessante, mudando de assunto, voltando para o assunto da esclerose múltipla, né? Porque, por exemplo, eu desde pequena, entre aspas, bronquite, bronquiteira. Na faculdade eu ia fazer as inalações dos pacientes, eu mesma já ficava no inalador lá do lado. Mas nunca fui a fundo pesquisar o que era. Comecei a perceber que algumas coisas estavam me dando mais falta de ar quando eu ingeria, olha só, o leite. Eu comecei a perceber que estava me dando, eu sibilava. Daí eu pegava, falava assim, deixa eu tomar um banho, vai melhorar. Depois eu vou fazer a minha inalação. Piorava no banho. Aí eu comecei a achar que era o Dove. Eu tomava banho com Dove. Falei, será que é o Dove? Bom, tirei o Dove e melhorou, mas também nunca fui atrás para fazer. O Saulo vai me dar bronca aqui, porque ele fala, vai fazer exames. Mas eu prometo. Então, assim, eu fico às vezes eu acordava, parecia que tinha um gato dentro de mim. Do nada, né? Então, aí eu fiz uma tomografia esses dias de tórax. E tchan, depois eu vou levar para você ver. Vou levar para a pneuma que me pediu. Tchan. Lá vem coisa por aí. Tchan. Vem coisa, vem. Vem?
Bem, a gente, cenas dos próximos capítulos. Depois o Saulo só tá de olhinho, é isso mesmo, Saulo. Você sumiu, não fica de olho em mim para tomar conta? E ele vai. Ele é, Gabi, sabe isso que você falou em relação ao leite? É que o leite é um potencial, né, alimento alergênico também. Então a gente sabe que, dependendo aí em pessoas predispostas, ele pode, né, desencadear uma crise alérgica, uma crise aí de broncoespasmo, né? isso, Você falou que estava sibilando, broncoespasmo. então tinha Com um certeza. broncoespasmo aí. Uhum. Aqui, né, do potencial até inflamatório do leite. É, Então, aí depois chegou mais nada, né? não, o médico é o pior paciente. Bom, mudando de assunto, Sim. ó, tem alguma relação, o Joseph, eu falei com o Joseph aqui, né? E eu converso com ele só pelo WhatsApp quando eu vou precisar de relatório para viajar. Aí quando eu não encontro ele, eu procuro a Andrea. Aí eles ficam muito bravos. A Andrea, um dia foi para eu viajar naquele navio que estava com sarampo, sarampo. Ela, ai, Gabi, não vá, pelo amor, você não pode tomar vacina, sarampo. Ai, por favor, me dá a liberação. Bom, eu fui. No outro, foi pré-Covid. Ela falou, você só viaja, assim, com emoção, né? Eu falei, pois é, né? É, a pessoa, é, Eu vi, eu vi a live com a doutora Andréia, que eu morri de rir quando você falou que foi no navio da pois é, Covid. menino. E que todo Todo, você. todo mundo, acho que só eu e uma amiga que não tivemos Covid daquele navio. Mas também eu ficava espirrando para todo, eu ficava dando álcool gel para todo mundo, espirrando negócio, desinfetante, assim, minha amiga, sai com esse. Eu falei, não, peraí, eu tenho que me proteger. É, foi legal, pelo menos eu não peguei. Eu acho que a alegria era tão grande, até o dia em Ouro Preto pegou. Aí o pessoal falava assim, vocês vão ficar de quarentena, porque tem um navio em Pernambuco de quarentena. Eu falei, ó, gente, se a gente ficar de quarentena, a gente vai estar com Capital Inicial, Jota Quest, Skank e Roupa Nova. Tudo bem, não tem problema. O Saulo quer saber o nome do aparelho, é manovacuômetro, né? Isso, manovacuômetro. Isso aí, Saulo, aprende direitinho. Ele conseguiu Ô, pegar. Fabíola, tem alguma coisa a ver o EDSS do portador com esse estudo que você está vendo de fadiga ou não tem relação? Porque eu tenho EDSS 2, Então, nesse mas a minha estudo. fadiga é muito grande. Uhum, exatamente. Então, nesse estudo piloto que eu comentei que nós fizemos lá atrás, Uhum. né, que norteou essa ideia de continuar agora com o treinamento, a gente viu que não tem relação com EDSS. Então, a gente viu, né, pacientes com EDSS-2, por exemplo, já com graus de fraqueza muscular respiratória. Então, a gente não encontrou aí relação com graus de incapacidade e fraqueza, pelo contrário. Então, mais um fator aí que a gente está Uhum. pesquisando e analisando. Então, é muito interessante essa questão, né, da fraqueza muscular respiratória, porque se a gente pensa, o Gabi, a fisiorrespiratória, ela dificilmente ela está sendo inserida nos programas de reabilitação dos pacientes com esclerose. Quando a gente pensa em esclerose múltipla, pensa na fisioterapia, o que a gente vê mais na prática é a parte motora, porém o quê? Membros superiores, inferiores, Uhum. marcha, equilíbrio, né? A questão da tônus, da espasticidade. E por outro lado, a gente tem não só relacionado a essas pesquisas que a gente, né, encontra aí, mas também na prática a gente sabe que muitos pacientes, principalmente em fases mais tardias, podem evoluir com piora, né, da função respiratória. Então, por que, né, não inserir na orientação a fisioterapia respiratória? Para estar prevenindo essas Isso, complicações, para que elas sejam menos intensas, menos incapacitantes. isso que eu ia. Então, é isso que a gente luta, né, para Uhum. Isso que eu ia a perguntar. respiratória ganhar mais espaço Se nesse tem como sentido. a gente evitar, né? Ter algum exercício, alguma coisa que você orienta. Ó, já estou querendo sibilar porque mudou o tempo, né? Mas tudo bem. Algum exercício que você orienta para a gente evitar, né? Para É, fortalecimento. isso. Então, uma coisa importante, a gente também tem visto por aí exercícios de fisioterapia respiratória para fortalecer os pulmões
que aí os pulmões mais fortes são mais resistentes à Covid. Fake, tá? Então, por quê? Até hoje, até o presente momento, não há nenhum estudo, nada que relacione, né? Se eu fortalecer minha musculatura respiratória, vai prevenir a Covid? Não temos nada comprovando isso. Da mesma forma, como você falou agora de exercícios, isso depende muito, porque a gente precisa de uma avaliação individualizada, principalmente através não só da manovacometria, por exemplo, mas uma avaliação, né, da parte respiratória como um todo, porque às vezes o paciente ele pode ter uma alteração só de força, o outro de resistência respiratória, outros ambas, né, resistência e força, e aí vai mudar o meu objetivo. Em alguns eu posso trabalhar só ganho de força muscular respiratória, outros só resistência, outros dois. Então não dá para a gente generalizar em relação a qual tipo de exercício, porque vai depender dessa avaliação inicial, que é fundamental, né, antes da gente começar o tratamento propriamente dito. Pacientes que fadigam, então tem que respeitar essa questão da fadiga, diminuir séries, repetições. Então depende da avaliação mesmo individual. A Márcia falou que a massa muscular diminui muito e em ventilação mecânica, que se dá para mensurar. Essa manovacometria, essa aferição, nós realizamos também nos pacientes entubados na ventilação mecânica. O próprio aparelho, ele tem um dispositivo que ele conecta perfeitamente, tanto na traqueostomia quanto no próprio tubo, e aí o paciente, obviamente, ele precisa, né, estar consciente para entender ali o mando, né, para estar inspirando e expirando, e a gente consegue medir também no paciente na ventilação mecânica. E a manovacometria é um critério, além de outros, que nós utilizamos até para tirar esse paciente da ventilação mecânica, até para estubá-lo. Então, realizamos sim, como rotina dentro das UTIs. Pelo menos deveria utilizar. É mais um parâmetro aí objetivo para determinar graus de força muscular no paciente entubado também. O Joseph entrou aqui. Beijinho, Joseph. Ele tá falando 2 pessoas, nota 10. Nossa. Obrigada. Aí, nota 1000, né? Joseph, quanto tem? Pois é, essas lives tá também sendo bom pra gente reencontrar as pessoas, né? Eu falei, a gente estava meio isso, a gente estava meio preocupado com esse agosto, que a gente não ia conseguir divulgar, chamar as pessoas para conscientizar, mas está sendo ótimo, porque pessoas que não conseguiam chegar até a associação, ou por problema que mora em cidade longe, ou por problema de mesmo físico, né? E estão todos podendo assistir. Eu falei, até brinquei, não sei se foi na live do Jones, que eu estou parecendo Gremlins, os esclerose múltipla, porque está brotando o paciente. Mas é porque a informação está chegando. O Saulo, eu só te vejo em lives. A informação está chegando, tipo, eu falei que é do Oiapoque ao Chuí, porque eu já falei com gente, tanto de São Paulo, do Rio, de Minas, de Porto Alegre, e isso está sendo muito legal mesmo. E estou reencontrando várias pessoas, inclusive uma amiga fisioterapeuta de Ponte Nova. Ela tá seguindo, eu até mandei essa, eu não sabia se ela ia poder hoje ver essa live, mas ela estava bem animada também com a repercussão. Muito bom isso. Deixa eu ver. Muito bom, né, Gabi? Isso é porque vai aproximando, vai conscientizando cada vez mais as pessoas, então isso, a gente tem esse mês de agosto de conscientização da esclerose para isso, e que se perdure, né, durante o ano todo, levando informação, conhecimento para, né, cada vez mais pessoas, pacientes, familiares. Sim. Que é fundamental também. E uma coisa, né, bem interessante, eu fiz bastante curso nessa quarentena, nessa 150, né? E eu chamo de 150 dias, 150. E ontem, num dos cursos que eu fiz, se fosse ser no local, ia dar só para 3.000 pessoas. Tinham mais de 9.000 pessoas online. Quer dizer, abrangeu muito mais gente. Então, assim, foi fantástico. Daí você fala, caraca, realmente, essa reinvenção foi bem interessante. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa aqui.
Tudo envolvido, paciente com problema. Me perguntaram, eu escrevi, mas eu não estou entendendo a minha letra. Eu faço isso também. Calma, muita calma nessa hora. Tenta falar alguma coisa, distrai aí o pessoal enquanto eu tento entender a minha letra. Tá bem? Tá bom, vai deixar que eu vou, Olha, eu vou jura que eu não distraindo. entendo. Vamos ver, Então, quem me perguntou, eu tenta perguntar de não novo vou aqui, pedir. tá? Porque eu não entendi minha letra. Será que foi o Pode Saulo? ser, o bispo a gente O já Saulo respondeu. sempre tem. Acho que foi sobre profilaxia, se a gente pode fazer alguma coisa para evitar. Dos Os exercícios. exercícios, mas já falou também que não. Ah, o do É. Covid, que a gente, todos os pacientes, todo mundo ficou preocupado e quem tem esclerose múltipla ficou mais ainda, né? E eu não conheço nenhum paciente com esclerose múltipla assim que teve, né? Assim, que teve uma complicação muito grande. Eu acho que tá todo mundo quietinho. Espero não ter. Por isso que eu fiz até essa minha ressonância do tórax, que eu falei, Deus me livre se eu tiver. Ai, calma, gente, continue contando quantas vezes vai ser o próximo torneio. Quantas vezes o celular da Gabi caiu desde a primeira live. Vai ganhar um óleo essencial. Que daí todo mundo vai ter que assistir tudo de novo. E você falou pelo WhatsApp que ele é sobre isso, hein? Então, ele cai. Os besouros, os bichinhos. Agora eu tenho uma goteira no meu quarto, tá? Mas aí. Então, o Covid assustou muita gente, né? Mas eu acho que de pacientes, assim, que eu conheço, de portador de esclerose múltipla, ninguém teve, assim, com complicação. Mas dá um pouquinho de medo mesmo. Por isso que eu te falei, por isso que eu fui fazer minha ressonância, para já garantir que, caso Deus me livre eu tivesse, quando vocês fossem me ver, não ia pegar e falar. Isso aí foi do Covid. Não, eu já tinha. Então tá lá, já tinha. Senão o corona vai ser culpado de novo de alguma coisa. Porque vai, Vai viu? ser. Mas, corona sempre culpado, mas isso é uma realidade, viu, Gabi? Então, assim, eu também, na prática, pacientes com esclerose, em termos de complicações, né, mais severas, também não, pelo Graças a menos na Deus. prática, não. E pode ser uma soma de fatores, né? Inclusive essa questão do distanciamento social, né? Todo mundo direitinho no distanciamento, tendo todos os cuidados, né? Etiqueta respiratória, de distanciamento, de higienização das mãos. Então, com certeza, Achei a tudo pergunta. isso também Achei a contribui. pergunta. É assim, porque tem alguns pacientes com esclerose múltipla que está mais evoluído já. Já estão acamados. Acamados nem tanto, mas de cadeira de roda. Então, a postura. Se isso faz com que enfraqueça mais a musculatura e vai acabar tendo mais problema respiratório. Foi isso que perguntaram. Sim, sim. Justamente essa questão da postura tem relação, né, com possíveis complicações. A gente sabe, né, que pulmões e coluna estão ali, né, uma caixa torácica, e aí eu tenho uma alteração postural importante, eu tenho menos capacidade respiratória, os meus pulmões, né, insuflam menos, e a partir daí isso vai refletir também em oxigenação e diminuição de força para tossir. Então, se eu não tenho uma tosse forte, o meu mecanismo, ele é prejudicado. A tosse é um mecanismo de defesa, né? Em relação a partículas estranhas, enfim. Se eu não tusso, ou se tenho uma tosse fraca ou ineficaz, qual é a tendência? Acumular mais secreção nesses pulmões e a partir daí pode evoluir para um quadro infeccioso pulmonar. Então, nós temos aí ter uma atenção importantíssima, uma visão muito especial para os pacientes que estão na cadeira de roda ou acamados, enfim, justamente por essa desvantagem que ele já tem em relação à própria questão postural. Sim, com certeza tem relação, piora. A Natália perguntou o período de engasgar e para o pulmão, né? As pneumonias. Por isso que já vem tudo uma equipe multidisciplinar, a fonoaudióloga para fortalecer. Depois, se Deus me livre, vai aspirar. Né? Ela perguntou do perigo de engasgar e ir para o pulmão. Isso. Se engasgo e vai para o pulmão,
Então, ali eu vou ter a presença, né, de um corpo estranho, por exemplo, ou mesmo a saliva, ou mesmo secreção, e a partir daí, o que vai acontecer? Desenvolver infecções pulmonares, pneumonias. Então, a gente tem as chamadas pneumonias, né, por broncoaspiração, ou pneumonias aspirativas, devido a esse corpo estranho, né, que vai, né, para os pulmões, e aí, a partir dali, eu tenho um foco de infecção que pode piorar e levar mais complicações, piorar essa fraqueza, enfim, mas o problema maior são as pneumonias associadas com essa broncoaspiração. Uhum. Nesse estudo seu, tem alguma. Estão vendo também alguma coisa com novos medicamentos? A introdução de novos medicamentos e a fisioterapia, ou não viu nenhuma correlação? Também não, em relação com a parte medicamentosa, nenhuma correlação. Principalmente nessa questão aí, né, da fadiga. Então, a gente sabe que tem inúmeros tratamentos, né, inúmeras medicações relacionadas à Caiu. fadiga. Felipe, você me ajuda aqui? Caiu. Caiu. Faz parte. Caiu. Tava faltando alguma coisa nova, diferente, né? Obrigada. Acho que tem que... Obrigada. Faz parte. Desculpa. Faz parte. Então, em relação às medicações, e especificamente a questão da fadiga, a gente sabe que tem várias, mas nenhuma delas ainda se mostrou, né, extremamente eficaz para diminuir. Ah, fica pondo filtro, não vale, porque o meu celular eu descobri há pouco tempo que ele não aceita filtro do Instagram. Eu não me conformo com isso. Aí você fica pondo os filtros aí eu não posso. Eu vou botar uma borboletinha aqui. Eu não tenho filtro. É muito lindo. Eu tô te distraindo, desculpa, vai. Eu nem lembro mais o que eu tô falando sobre as medicações. Então, a gente sabe que não tem ainda, né, uma medicação que consiga evitar ou melhorar de forma efetiva a fadiga. Então, essa questão, né, da minha intenção em estudar a parte de fadiga com musculatura respiratória, de repente, aí pode ter essa associação que já tem, vou fortalecer essa musculatura respiratória que está fraca e vou novamente, claro, que aí são questionários específicos, né, de fadiga que a gente aplica, depois eu avalio esse treinamento, treino essa musculatura e depois avalio novamente para determinar o grau de fadiga como está. Então, a gente sempre usa aí critérios objetivos para estar comparando antes e após o treinamento muscular respiratório. Então, seria mais uma opção aí não medicamentosa, né, esse treinamento da fisioterapia respiratória, uma opção não medicamentosa que poderia aí contribuir muito, né, para diminuir essas queixas de fadiga na esclerose múltipla. É que eu espero encontrar. Deus quiser, vai ser legal. Tá, faz quanto tempo que você já está nessa pesquisa? Eu comecei em outubro, durante a minha licença maternidade, sabe? A pessoa ela não para, né? Um minuto. Então aí na verdade, caiu alguma coisa de novo, gente, não percam, continue contando. Eu iniciei, né? Já tinha iniciado com o Dr. Rogério Redivix, que ele é o meu sensacional, né? E aí, em 2015 eu iniciei, aí em 2016 eu engravidei da Valentina e paramos. Passou um tempinho, eu procurei de novo o Dr. Rogério para retomar e engravidei do Lourenço. Eu falei, não. Enfim, mas agora não tinha como parar, que a gente estava com essa ideia. E aí, na licença maternidade, eu consegui, né, enviei projetos, foi aprovado o comitê de ética e comecei em outubro do ano passado.
no doutorado. Legal. Ela pela USP, mas a gente tem dados aqui na A Unila. doutora Márcia, nutróloga, está aqui. Ela falou, terça-feira eu vou estar com ela. Ela falou que vai falar também sobre fisioterapia, exercícios complementares, exercícios físicos e suplemento proteico, que muita gente me pergunta. Ela vai falar sobre tudo isso também. Não adianta, é uma equipe multidisciplinar. Eu preciso mudar meus hábitos alimentares, é a primeira coisa. Estou tentando. E eu acho que eu vou conseguir. De tanto, ó, já foi nutricionista, é nutrólogo, é você, tanta gente falando que a gente precisa e muda a qualidade de vida. Ontem a Yara falou também, a Yara falava assim, não é para tirar tudo, também não é para comer muito, é tudo demais, faz mal, até sexo. Daí o Cação, você conhece o Cação? Plástico, cirurgião plástico. Aí o Cação entrou, né, lógico, para encher o saco. Daí ele, mas sexo é bom, né, sexo não sei o que, já começou a palhaçada. Ela, mas em excesso também não é bom, ele falava. Muito bom, tem que ter equilíbrio em tudo. Equipe. A equipe, todo mundo. Fala. Gabi, isso agora, né, que você comentou em relação à nutrição, isso é fundamental. Se a gente for pensar, né, em termos, né, de suplementação proteica, enfim, o músculo, se eu tenho uma dieta pobre em proteínas, eu vou ter uma deficiência muscular e também, de novo, entra naquela questão, né? Diafragma, musculatura respiratória, a principal, né? Inspiratória. Então, se eu tenho uma restrição, eu tenho uma dieta hipoproteica, o meu diafragma também vai sofrer as consequências, né? Dessa restrição. A gente vê muito na UTI essa questão. É um conjunto, né? Se a nutrição não está ali lado a lado com nossos terapeutas, com o médico, né, com os técnicos de enfermagem, enfermeiros, essa questão da assistência global do paciente, com certeza a evolução dele é muito pior. Musculatura fraca, em termos também nutricionais, para a gente é um fator assim que dificulta muito a evolução. Mesmo daquele paciente crítico na UTI, ou pensando, se eu tenho uma paciente lá na esclerose, que eu consegui fazer o diagnóstico funcional, ela tem fraqueza, então por que não associar o treinamento com a questão, né, do melhorar esse aporte nutricional, aumentar a ingesta de proteínas? Então tem que ser, né? É um tratamento aí multi-interdisciplinar, com certeza. É ótimo. Eu tô amando conhecer a fundo todas essas profissões a mais, porque gozado, né? Eu falei pro Joseph já, falo pro André, falei pra Yara, quando eu fiz faculdade não tinha, parece que não era importante, eles pincelavam só essas coisas pra gente. Imagina, nunca dei valor a um fisioterapeuta respiratório. Fisioterapia pra mim era só quando eu quebrava a perna. Olha isso, né? Claro que hoje em dia não é isso que eu penso, mas quando eu saí da faculdade era isso só pra mim. A gente aprendia a entubar. Olha isso, vai lá, entuba, nem sabe. Olha, sabe, umas coisas que, graças a Deus, hoje em dia a faculdade está sendo bem. Não sei na prática, né? Mas a gente saía sabendo fazer tudo. Hoje em dia eu não sei como que os alunos são, se eles sabem tanto. De teoria, eu creio que eles sabem muito. Mas a gente saía para dar plantão no mato, se conseguia. Então, assim, a gente era bem preparado nisso. Mas eu fico bem feliz com a forma, a abordagem de tantas equipes, de tanta disciplina hoje em dia. Bem legal, viu? Bem interessante que está hoje. Feliz com os novos profissionais. A gente vê o benefício. A gente vê o benefício, né, Gabi, como eu falei, em relação à inserção dessa equipe como um todo. Então, em termos de evolução do paciente, nem se compara, né? Se eu tenho toda essa assistência da equipe que consegue vê-lo aí, né, de forma multi, é fundamental. E aí você falou a questão do fisioterapeuta, era a fisioterapia, né? Era relacionada apenas à parte ortopedia, fratura, então o paciente que faz lá o choquinho, né? Porque tem dor e faz ultrassom. Essa é uma visão que eu estou formada há quase 18 anos, então eu lembro perfeitamente. Logo depois que acabei a especialização, comecei a fazer plantão à noite, na UTI,
E muitas pessoas da minha família, enfim, não entendiam por que você, Dá plantão. fisioterapeuta, vai trabalhar à noite, né, de madrugada, dar o plantão, né? Eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, o plantão noturno. Naquela época não tinha ainda a obrigatoriedade do fisioterapeuta 24 horas dentro de uma UTI. E hoje já temos essa obrigatoriedade. A maioria das UTIs já tem um físio ali dentro da UTI por 24 horas. Então, há 18 anos atrás, eu ia dar o plantão, mas ninguém entendia, a maioria, né, das pessoas. Então, agora, né, com essa divulgação, com estudos mostrando os benefícios do profissional ali 24 horas, né, comparando UTIs que tem esse profissional e não. Então, isso, e agora, né, um lado, podemos dizer, positivo dessa questão da pandemia foi também, como você comentou, a questão do reconhecimento maior da especialidade da fisioterapia respiratória. Com certeza. Em 97, quando eu estava pesquisando o que eu tinha, que eu não sentia minhas mãos, é síndrome do túnel do carpo, é hernia de disco, achava tudo, menos esclerose múltipla. Aí eu fui para fisioterapia, acho que eu fiz 1 ano e pouco de fisioterapia. Fiz choquinho, fiz não sei o que, ia lá e ficava. Aí depois de 2 anos que diagnosticamos a esclerose múltipla. Quer dizer, tá vendo? Achava que só porque era na mão, terceira vez, só porque era na mão, achavam que o que eu tinha era problema locomotor. Não era, olha só, era o meu cérebro que estava dando tilt já e ninguém via. Não sei, deixa eu ver, a Márcia 97. A Márcia falou alguma coisa. Nossa fisioterapia na Prefeitura de Santos nunca foi tão respeitada e valorizada. Olha, é isso aí que você falou, viu? A gente tem que ver um lado positivo desse convite. Tem que ter. Infelizmente, perdemos muitos colegas, tá muito estressante, muita coisa nova acontecendo, mas essa parte, a parte do se reinventar, de ver quantas qualidades, muitas pessoas que trabalhavam com algumas coisas estão fazendo coisa em casa que nem imaginava que sabia fazer, de artesanato e vendendo e coisa, e estão indo atrás. Então, realmente, essa parte da fisioterapia, parabéns para vocês. Muito bom mesmo, a Márcia está falando aqui. Graças ao Covid, é o lado positivo, né? Numa pandemia, enfim. Então a gente tem que ver o lado positivo Com certeza. numa situação tão difícil. E o reconhecimento profissional, né? Principalmente aí na área da saúde, estamos todos nos reinventando, né? Profissionais que já estavam há anos dentro de um hospital, independente, né, de ser fisioterapeuta ou não, precisando aí se atualizar, né? Porque estamos lidando com algo novo, então reciclagens, atualizações, então tudo isso também levou esse lado positivo, né, da valorização e da busca, né, por maior conhecimento profissional. Eu acho que é a Francis, principalmente da saúde. Não sei se é a Francis que falou aqui que ela fez físio para um surto de paralisia facial que ela teve. A Márcia falou, sempre gostei de trabalhar mas ela não completou. Deve ser na UTI, será, Márcia? Não sei. Vamos ver. Mas a fisioterapia... Não, ela não completou. A fisioterapia realmente é muito importante. É a Francis mesmo que falou, do surto ela teve paralisia facial. E ela fez fisioterapia. A fisio tem que fazer em tudo mesmo, não tem jeito. Tudo. Paralisia facial, recuperação, enfim. A melhora Você evidente, atende em consultório? Evidente, paralisia facial. No momento eu estou mais focada na área acadêmica, né? Dou aula aqui na Unip, aqui em Santos também, tem a questão do doutorado, as crianças, enfim. Mas eu também realizo nesse encaixe aí de agendas, atendimento no consultório, junto com o Fabrício, que é meu marido, que é fisioterapeuta também, os dois fisioterapeutas, e nós atendemos também consultório e também atendimento domiciliar também. Eu achei muito bom, tem hora que eu achei muito legal. Eu falei, caraca, olha ele no final da live. O quarto
fala, né? E aí veio Foi o muito legal Lorenzo. mesmo. E você sempre, quando você terminou a fisioterapia, você fez aonde? Aqui em Santos? Não. Aqui não. É. Fiz. Fiz aqui, sou de Santos, né? E fiz aqui na Católica de Santos. Infelizmente, na Católica, a fisioterapia não existe mais, né? O curso de fisioterapia, mas eu fui da segunda turma da fisioterapia da Unisantos, da Católica. Depois, fiz especialização na Santa Casa, de São Uhum. Paulo, em fisiorrespiratória também. Continuava morando aqui, subia e descia, né, para especialização. Depois o mestrado aqui na Unifesp e agora o doutorado E na sempre. UNB. E aí, há É. 9 anos, depois do mestrado, comecei a dar aulas, né, na faculdade e na área acadêmica eu há 9 anos quase já. Você sempre quis essa Sim, área na área da acadêmica, fisioterapia respiratória? sempre. Sempre. Desde quando começaram as disciplinas específicas, né, dentro da faculdade, foi a disciplina que eu mais me identifiquei, né? A questão da terapia respiratória. Gostava muito de pneumo, de cardio, de terapia intensiva, desde das aulas teóricas. Aí quando chegou na parte prática dos estágios, que nós também passamos, né, nos Uhum. hospitais, aí eu falei, bom, é isso mesmo. Aí acabei a graduação, já emendei com a especialização e assim foi, né? Não dá para parar, Não, é né, Gabi? impressionante. A gente sempre Com tem que procurar. certeza. No dia 31, que era o dia que eu ia fazer com você, que você teve que mudar, eu vou fazer com a ecoterapia, que também foi fantástico quando eu fiz a ecoterapia. Nossa, a fisioterapia, né, com Legal. a eco é impressionante. Tudo que promove Sim, com sim. a rotação, com o mexer do cavalo. Muito legal foi. Dia 31 eu vou estar com ela. Uhum. Ai, legal. A questão É isso, tridimensional, né, do, exatamente. do, do Do cavalo, movimento. equilíbrio, né, equilíbrio, a questão da Sim, espasticidade, tudo, muito. tudo, tudo. Até a questão respiratória, Aham. até a questão respiratória tem Isso. benefícios com a E ecoterapia. a Então, parte psicológica depois, porque é o excelente. contato com o animal, aquela parte de tranquilidade, parece que ele entende a gente. É fantástico, viu? Olha, quem tiver a oportunidade, vai ser muito, é muito bom mesmo. Ó, temos 2 minutinhos. Obrigada. Já, Já, mas foi muito bom. eu que agradeço. Obrigada, Gabi, pelo convite. Eu que agradeço, foi ótimo. Vocês já sabem que quando, né, precisarem, podem contar comigo para estar, né, Sim, aí divulgando, participando com muito vocês. importante. Então, pode contar Obrigada mesmo ter feito a sua logística se aí eu com as puder. crianças, porque a gente sabe, né, como é que é difícil. Obrigada. E quando precisar, vou te procurar mesmo, com certeza, tá bom? Grande beijo. Quero ver, tá Pois gravado, é, hein, tá Saulo? gravado um monte de coisa que Obrigada. vão mudar os hábitos alimentares, que eu vou voltar para atividade física. Ainda bem que a minha professora de atividades físicas não tá aqui também para ela falar, tá bem, Não está? tá bom, mas ó, beijo, brigadão, tá bom? Obrigada a todos Bem, presentes. Beijo, obrigada, tchau. Gabi. Beijinho. Obrigada, pessoal.